Indo direto ao ponto, a fisiopatologia molecular da infecção por Giardia lamblia e as modalidades de diagnóstico de precisão nos mostram exatamente como esse parasito destrói o trato gastrointestinal em nível celular. Nesta análise, vamos mergulhar fundo na biologia desse patógeno e entender como a ciência diagnóstica consegue contornar barreiras biológicas incrivelmente complexas para garantir uma triagem exata da doença. Tudo começa quando os cistos, que são estruturas altamente resistentes à acidez do estômago, são ingeridos. O que acontece em seguida é fascinante. Assim que alcançam o ambiente mais alcalino do duodeno, ocorre o processo de excistação. A membrana rígida do cisto se rompe e libera os trofozoítos, que são a forma ativa. Eles imediatamente passam a colonizar a porção superior do intestino por meio de uma aderência muito forte, mas com um detalhe crucial, eles fazem isso sem promover uma invasão física destrutiva para o interior do tecido hospedeiro. E como exatamente eles conseguem essa fixação contínua? Isso depende de um disco adesivo mecânico, do batimento rápido dos flagelos e, o mais importante de tudo, de uma proteína chamada giardina alfa 1. Pensem nela como uma âncora química. Essa proteína de superfície age como uma lectina, ligando-se perfeitamente a moléculas sulfatadas no epitélio do intestino. É exatamente essa ancoragem inicial e implacável que funciona como gatilho direto para toda a cascada de problemas que vem a seguir. Uma vez aderidos em massa na chamada borda em escova das células intestinais, os trofozoítos geram uma redução drástica na atividade enzimática local. Enzimas digestidas que são absolutamente essenciais para o nosso corpo, como a maltase, sucrase, lactase e lipase, perdem a sua função original. O efeito disso é um bloqueio reacional direto. O organismo fica fisicamente impedido de realizar a quebra e absorção da base nutricional da nossa dieta diária. Mas o dano não para por aí. O contato superficial constante e a toxicidade direta do parasito forçam a apoptose dos enterócitos, que nada mais é do que a morte celular programada das células que revestem o intestino. Quando essas células morrem em grande quantidade, a integridade daquela barreira epitelial vital entra em colapso. E isso aumenta perigosamente a permeabilidade do intestino e abre as portas para processos inflamatórios bem severos. Como resposta a essa morte celular acelerada, o organismo tenta desesperadamente repor o tecido perdido. Só que essa pressa gera uma hiperplasia das criptas, ou seja, uma proliferação excessiva de células novas, enquanto as velocidades maduras sofrem uma atrofia agressiva. O resultado prático é que a mucosa acaba sendo coberta por enterócitos imaturos. Por serem muito novos, eles falham em fornecer a área de superfície adequada, o que deprime drasticamente a capacidade de absorção de água e nutrientes pelo intestino. Paralelamente a toda essa destruição estrutural, o sistema imune não fica inerte. Linfócitos T e B orquestram uma forte resposta, culminando na produção de anticorpos da classe IgE. Esses anticorpos se ligam rapidamente aos mastócitos, que são células de defesa dormentes na mucosa. Esse contato induz a liberação instantânea de uma quantidade imensa de histamina. Essa descarga violenta provoca um inchaço imediato, o edema tecidual e estimula uma contração rítmica e totalmente anormal da musculatura lisa intestinal. Além da histamina, essas células de defesa, como os monócitos e os próprios mastócitos, liberam quantidades maciças de prostaglandinas. Esses sinalizadores inflamatórios pesados vão lá e estimulam intensamente uma enzima dentro das células chamada adenilato ciclase. Essa ativação é catastrófica para o controle hídrico, porque força uma secreção química insustentável de íons de cloreto de volta para dentro do lúmen gástrico. E o cloreto acaba puxando os fluidos vitais implacavelmente para fora dos tecidos. Agora, ligando a teoria molecular à prática clínica. Como todos esses gatilhos invisíveis se traduzem nos sintomas que conhecemos? Aquela hiperestimulação mediada pela histamina e o verdadeiro caos iônico gerado pelas prostaglandinas resultam em episódios volumosos de espasmos. Invariavelmente, isso se manifesta na forma da característica diarreia aquosa de caráter explosivo, sempre acompanhada de uma hipermotilidade gástrica severa durante a fase aguda da doença. Se a infecção se estende, a cronicidade dos danos estruturais consolida o que chamamos de síndrome primária de má absorção. Lembra da atrofia das velocidades e da falta de quebra enzimática que vimos antes? Isso torna completamente inviável a digestão de gorduras. O reflexo clínico direto disso é a esteatorreia, ou seja, fezes carregadas de gordura, acompanhada por deficiências nutricionais graves e uma perda de peso incrivelmente rápida.
Enquanto corpos adultos previamente saudáveis podem até suprimir a fase aguda de forma espontânea, a história é infinitamente mais grave em populações infantis imunologicamente ingênuas. A inflamação crônica e a síndrome de má absorção acabam sequestrando substratos essenciais da dieta. Isso causa retardo irreparável e deficiências sistêmicas duradouras, prejudicando brutalmente todo o processo de crescimento e desenvolvimento biológico da criança. Mas qual é o segredo desse parasito para resistir ao bombardeio persistente do sistema imune por tanto tempo? A resposta está na fantástica variação antigênica. Quando os anticorpos IgA tentam se ancorar para neutralizar a ameaça, o microorganismo altera rapidamente a estrutura de suas proteínas variantes de superfície, as chamadas VSPs. É como um manto biológico de camuflagem genética, que impede a eficácia das defesas e garante que a colônia continue crescendo. Transpondo toda essa fisiopatologia para a bancada do laboratório, o diagnóstico enfrenta uma barreira gigantesca logo no início. Na triagem parasitológica clássica, existe uma obrigatoriedade absoluta e empírica, a necessidade de coletar exatamente 3 amostras fecais em dias alternados e isolados para conseguir qualquer viabilidade analítica. Essa exigência de 3 coletas tem um motivo biológico inquestionável: o fenômeno da eliminação intermitente de cistos. O parasito simplesmente não é expulso pelo organismo de forma constante. A eliminação acontece em ondas inconstantes e erráticas. Devido a isso, um exame isolado bate apenas entre 60% a 80% de sensibilidade. Somente analisando esse grupo obrigatório de 3 amostras é que a taxa de detecção clínica supera os 90%. A metodologia dentro do laboratório também muda completamente conforme a consistência da amostra. Se as fezes são líquidas da fase diarreica, o foco direto é procurar pelos velozes trofozoítos usando corantes com a hematoxilina férrica para fixar o material. Por outro lado, em amostras sólidas ou formadas, a tática inverte. A análise passa a caçar os cistos rígidos, usando protocolos de concentração muito mais agressivos, como as metodologias de Faust ou de Hitt. Olhando para os métodos disponíveis hoje, a via parasitológica clássica possui aquela falha de sensibilidade que acabamos de ver. Em total contraste, a revolução do imunodiagnóstico não precisa do parasito intacto, atingindo até 98% de precisão constante, e para o nível de segurança absoluto, o rastreio puramente molecular via PCR pula as limitações visuais e rastreia traços genéticos vitais escondidos no núcleo do patógeno. Para entender como o ensaio imunológico tipo ELISA contorna aquela falha de intermitência, precisamos olhar para sua química. Ele rastreia exclusivamente um componente, a glicoproteína GSA65. Esse é um antígeno estrutural incrivelmente específico que o parasito produz obrigatoriamente, presente tanto na cápsula protetora do cisto quanto nos trofozoítos. Detectar esse rastro químico elimina completamente a antiga dependência de encontrar a morfologia visual preservada no microscópio. Em situações de difícil diferenciação clínica contra outros parasitos semelhantes, entra em cena a precisão extrema do PCR de bancada. O alvo aqui é puramente genético e cirúrgico. Foca-se exatamente nas sequências ribossômicas 18S do RNA do patógeno ou em fragmentos específicos da enzima GDH. Essas fermentas confirmam de forma quase irrefutável a identidade do microorganismo, oferecendo índices máximos de acurácia. Mas o que acontece em quadros crônicos severos onde as amostras fecais falham sucessivamente, gerando falsos negativos? Nesses casos refratários, a via não invasiva é abandonada. Utiliza-se então a mecânica do enteroteste, um cordão absorvente deglutido focado em extrair o fluido direto da porção entérica, ou apela-se até mesmo para a endoscopia com biópsia, extraindo fisicamente o tecido inflamado do duodeno onde o parasito continua firmemente ancorado. Diante de todas essas barreiras evasivas, estruturais e diagnósticas impressionantes, esbarramos num paradoxo global gigantesco. Existe uma parcela vasta de pessoas infectadas que permanecem completamente assintomáticas por pura adaptação imune. Elas caminham tranquilamente, liberando quantidades densas de cistos viáveis, sem saber, de forma contínua no ambiente. Considerando esse poder silencioso e invisível do parasito, como a ciência epidemiológica e a saúde pública mundial podem realmente, no campo da prática, cortar os ciclos de transmissão de um agente tão furtivo em regiões globalmente endêmicas?